Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil. E agora trazendo mais uma bomba para vocês dele, né? Do Barbudinho, o Lula, aí sempre inovando, né pessoal? Já peço para você, colocando aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Se você não é inscrito, faça parte desta família patriota e clique aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal e clica no sininho das notificações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. O que ele prega nos seus cultos, né, vale como lição. Se faça o que eu digo e faça o que eu faço, que tem que valer a pena. Acho que hoje foi um tropeço desnecessário. Pastor Silas Malafaia concedeu uma entrevista à Globo News, reiterando os ataques que ele fez a Jair Bolsonaro no começo da semana, naquela entrevista a Mônica Bergamo. E hoje ainda tivemos um outro episódio muito desagradável envolvendo o Pittoli. O Malafaia enviou um áudio ao Alexandre Pittoli, que exibiu esse áudio na íntegra e rebateu lá na Auriverde Brasil. Aliás, se você não viu isso, corre lá no canal da Auriverde, você vai poder ver depois, quando terminar o Bradock, exatamente do que a gente está falando aqui. E para começar a conversa, a gente vai trazer aqui a fala do Malafaia na Globo News. Veja só o que o pastor disse na entrevista à Globo News. Pastor, boa tarde, Ana Flor aqui em Brasília. O senhor, inclusive, cita nessa conversa com Bolsonaro duas passagens bíblicas bastante fortes. Quando Jesus entra em Jerusalém, o povo aclama, e depois, quando o próprio povo pede para que ele seja crucificado. O senhor cita isso na conversa com Bolsonaro. Quer dizer, nessa meia-culpa que a direita está fazendo, já existe uma visão de que o ex-presidente Bolsonaro ajudou, de certa maneira, a rachar a direita. Ele sofre já críticas. Também é nesse sentido essa mensagem que o senhor manda ao ex-presidente? Ana Flor, quero ser honesto com você, não tem direita rachada. Anote o que eu estou te falando. Não tem direita rachada. Onde não existe controvérsias de opinião, eu fico com medo. Eu fico com medo. O que está acontecendo? Todo mundo é igual gado que não pensa, que não para. Não, a direita não está rachada. A direita vai junta contra qualquer cara da esquerda. A direita vai. Não adianta agora bolinhos, paz e amor para convencer evangélicos e o eleitorado que não pertence a essa bolha de Bolsonaro. Não vai adiantar. Sabe por quê? Lula, ano passado, no Foro de São Paulo, deu uma declaração que é o pensamento da esquerda. Tá aí para todo mundo, tá na internet. Ele declarou em alto e bom som, tá? Ele disse aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Então, bolos da esquerda, PSOL, isso é histórico. Então, o povo vai fazer uma escolha. Se você é contra costumes, se você é contra a família, se você é contra a pátria, vota em Boulos e na esquerda. Se você é a favor de costumes, da família e da pátria, vota na direita. A direita não está dividida. Ela vai junto, unida. Onde tiver direita e esquerda, nós vamos estar tudo junto. Certo? Agora, isso tem que acontecer até para a maturidade. Porque quando você tem um líder forte, como, por exemplo, Lula na esquerda e Bolsonaro na direita, que são lideranças fortes, eles precisam de crítica, até para melhorar. Então hoje ficam esses camaradas aí querendo aparecer e tirar proveito e lacrar alguma coisa. Alguns são candidatos a deputado federal, aí largaram o aço em mim, largaram o aço porque eu fui contra Pablo Marçal, e agora largaram o aço por causa dessa minha palavra. Então, a direita, sei o que eu estou fazendo. Choque de realidade para a gente pensar e melhorar a nossa ação. Pastor, queria perguntar para o senhor rapidamente, na nossa última pergunta, sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026, ou se o senhor acha que a unidade deve ser em torno de Bolsonaro, que está neste momento inelegível. Bem, que pergunta bacana e interessante, Júlia, você está fazendo. É o seguinte: eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro, e digo por quê. Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou.
Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então, Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inexigibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número um, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trim fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inexigibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes com sobejas provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser. Então essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o senso crítico de justiça dos ministros do STF vão liberar Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros vamos apoiar ele. É essa a questão. E olha, foi mais ou menos nessa tônica a fala do pastor Silas Malafaia no ataque que ele fez hoje ao Pitoli lá na Ouro Verde, se gabando de estar dando um choque de realidade na direita. E eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, Pitoli, sobre isso e conseguiu entender, afinal de contas, as motivações do Silas, por que a gente teve esse episódio tão desagradável, por que ele dirigiu aquelas palavras tão grosseiras para quem perdeu, nem vou entrar no mérito. Conseguiu entender, Pitoli? Na verdade, Brown, o que aconteceu é que hoje, por volta de 8h40 da manhã, já na abertura do meu programa, do Jornal da Ouro Verde, eu fiz uma contextualização numa cronologia, em especial desta semana, né, que começa com Malafaia, com a Mônica Bergamo na Folha, fazendo todos aqueles disparos, e aí teve algumas publicações do pastor Silas Malafaia, por exemplo, aviso, e aí ele diz que ele se entendeu com o presidente Bolsonaro, um recado para os bolsominions, viúvas do Pablo Marçal. Aí teve na sequência aquela fala dele ainda tratando do Instituto Paraná, que o diretor falou com ele, aquela coisa toda. Aí o Instituto Paraná Pesquisa, na pessoa do diretor, diz que, olha, eu nunca conversei com o Malafaia, não teve nenhuma conversa nesse sentido. E teve a cereja do bolo, que foi essa entrevista à Globo News. Aí, Brown, o que eu tentei foi contextualizar, porque depois o Bolsonaro falou comigo ontem no Jornal da Ouro Verde, por mais de 1h30, e no meio dessa conversa ele diz, olha, eu não falei com o Malafaia depois do episódio da segunda-feira. Depois da entrevista à Mônica Bergamo, ele não falou comigo sequer pelo telefone. E Malafaia disse que se entendeu com o Bolsonaro. Aí Malafaia diz, enfim, essa construção não foi boa nessa semana do ponto de vista da construção da verdade. E eu fiz esse questionamento ao Malafaia. Eu falei assim, olha, desculpa, mas tem mentira. Então, onde tem mentira, tem um mentiroso. Enfim, eu coloquei a minha opinião, Brown, diante da informação. Foi dessa forma que eu tratei. Aí, por volta das 11h20 da manhã, eu recebi um áudio de 5 minutos e 51 segundos, e embaixo do áudio tinha um desafio para eu ouvir inteiro, se eu tinha coragem de ouvir até o final, né, que ele estava me desafiando, enfim. E como eu estava no ar ao vivo, eu tomei a decisão de colocar aquele áudio na íntegra, sem cortes, e eu vi junto com a minha audiência, né? Tomei essa decisão. E ali, o que me assustou foi a postura, né? A postura do Silas, porque eu não vi postura de pastor ali, né? Foi a postura do Silas, o pastor eu não vi. Aliás, eu peço para que ele reveja os seus conceitos do ponto de vista dos ataques que fez. Não a mim, viu, Brown? Eu sou um velho já estou com o couro grosso, mas, poxa vida, atacou um garoto de 22 anos, um garoto que eu considero uma espécie de extinção, assim como você, Brown, começou garoto também, né, que tem o teu sucesso, já conquistou os teus prêmios. O João Victor Teófilo, que trabalha comigo, é um garoto de 22 anos, né, atacado, ofendido, enfim. Então, acho que, na verdade, Brown, o que sobra disso hoje para mim, em especial, a gente tentar entender esse ataque, um ataque desmedido, um ataque vil, desnecessário. Só que eu vou para a paz. Se fosse por mim, Brown, vou pro pau, vou até o fim, sabe? Quer me desafiar, praça pública, sabe? Bang italiana. Por mim, tudo bem. Mas eu preciso pensar em alguém que está sofrendo ataques desmedidos, né, e descontrolados desse cidadão já há algum tempo, que é o próprio presidente Bolsonaro. Então, em nome do presidente Bolsonaro, eu tomo uma decisão de aquietar, tentar buscar, não simplesmente esquecer o que aconteceu, mas acho que mostrar para o Silas o seguinte: você está com uma postura
que questionam o presidente Bolsonaro dentro de um território que eu não considero um território amigo, que é a Folha de São Paulo com a Mônica Bergamo, né, e agora quer me desafiar para, em algum momento, o Bolsonaro tem que se posicionar. Em algum momento o Bolsonaro tem que falar, não, eu penso assim, eu penso assado, o Malafaia está certo, o Pitório está errado. Nem sei se isso chegaria a esse ponto, mas enfim, entendo eu que o meu papel agora é dizer assim, Malafaia, valeu. Não vou entrar em desafio, não vou entrar em bang-bang, não vou entrar em duelo, que eu acho desnecessário, mesmo porque a gente tem algo a preservar, que é a direita do Brasil. Agora, o que ficou para nós é um pastor que usou das palavras que o pastor Silas Malafaia usou, viu, Brão? E olha, você está recebendo aqui, Pitório, o carinho da nossa audiência, estava lendo aqui algumas das mensagens no chat e em peso uma onda aí de solidariedade, de mensagens positivas em direção a você, Pitório. Receba aí todo o carinho do nosso chat, faço questão de transmitir isso. Constant, queria te ouvir também sobre esse episódio. Bom, em primeiro lugar, vou prestar também minha solidariedade ao Pitório, que foi alvo de ataques raivosos, né, do pastor, que deveria levar mais em consideração, na minha opinião, o maior legado de Jesus Cristo, que é a caritas, né, a caridade. O pastor anda muito raivoso, né, e não sei, atirando para tudo que é lado. Eu acho que ele devia realmente parar um pouco e deixar a poeira baixar. Ele atacou o Nicolas Ferreira, por exemplo, quase de forma gratuita. O Nicolas é uma jovem liderança da direita no país, um ativo, né, um patrimônio da direita no Brasil, e que foi fundamental para as eleições municipais, rodando o país, assim como o próprio Bolsonaro, inspirado pelo Bolsonaro, que foi muito importante também. Então teve ali uma rusga por conta de São Paulo, que realmente o partido meio que forçou a barra para o Bolsonaro escolher um cavalo manco de esquerda. Ninguém se empolga com o Nunes. Agora que só restou o Nunes ou o Boulos, não tem a menor dúvida que todo mundo tem que ir no voto anti-Boulos. Eu não vou ficar dando uma de isentão e voto Lulo, né? Mas antes havia uma possibilidade, pelo menos, de criticar essa postura. E o mesmo Silas que acusou o Bolsonaro de ser um líder frouxo nesse sentido, covarde, e dividir a direita, estava levando esse tipo de recado para Mônica Bergamo, a amiga do Dirceu. Né? Então, como assim? É incoerente. É muito incoerente a postura do pastor. Acho que essa questão do Marçal realmente dominou as emoções do pastor Silas Malafaia, turvando um pouco a razão, digamos assim. O Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, que ficou dia e noite obcecado em bater no ex-coach, né? Enquanto que a discussão do Brasil era outra. E de novo, né, a premissa que ele coloca ali, para não responder exatamente a pergunta, é de que o Bolsonaro vai ser tornado elegível novamente, que ele acredita no bom senso, senão o Supremo virou um partido político. Bom, eu tenho mais notícias para isso. Ele já é um partido político há muito tempo, eu não tenho essa esperança que ele tem, e acho que ele também não tem muita. Então ele está dizendo isso para dizer que, não, claro que se fosse o Bolsonaro eu disse que apoiaria, mas vamos de Tarcísio. Né? Então, assim, está me parecendo, olhando de fora, que o Silas Malafaia, assim como o Kassab, eles estão lutando com muito empenho para criar, sim, uma divisão na direita e colocar meio que a fórceps o Tarcísio como a liderança da direita, enquanto todo mundo sabe que não é o Tarcísio, é o Bolsonaro. O Tarcísio até se mostra bem leal a Bolsonaro perante o público, né? Talvez não tanto nos valores, né, na forma de peitar esse sistema, porque é alguém que elogia o STF, que diz que o STF é o guardião da Constituição, da democracia, vai até Lisboa, na Gilmar Palusa, para elogiar esse pessoal. Então isso não é muito condizente com quem entende que o grande problema do Brasil hoje é o abuso de poder do Supremo, e nós vamos ter uma pauta boa sobre isso hoje, que é a tentativa de reformar esse troço, e que está sendo recebida pelo sistema como golpismo, né, como vendetta, como vingança, uma coisa horrorosa. Não pode mais falar que tem abuso de poder no Supremo, que isso é atacar a instituição. Meu Deus do céu, aí fecha o Congresso. Então, a coisa está acontecendo, está esquisita, e o Silas Malafaia parece estar jogando contra. É a impressão que dá, né? Então, bola fora do pastor. Eu falando isso posso atrair para mim a fúria dele, né? Mas não tenho medo disso, não tenho medo de ninguém, né, de quem quer que seja. Eu falo aquilo que eu penso, eu dou minha opinião, eu sou pago para isso, eu sou um analista independente, eu não tenho curral eleitoral, eu não tenho igreja,
eu não tenho secto, eu não tenho nada. Eu tenho meus seguidores que gostam de ouvir minhas análises, porque consideram que são análises sinceras e independentes como são. E eu vou sempre fazer a minha análise, dou a quem doer. Às vezes vai incomodar algum, posso discordar de outro, paciência. Mas eu estou vendo a atitude do pastor Silas Malafaia como exagerada e nociva à direita nesse momento. Inclusive, Brau, não quero nem entrar nessa coisa meio pessoal, porque aí a gente sai do mérito do que foi dito de forma objetiva e entra numa especulação psicológica que não é legal. Mas assim, eu conheço de perto, tá? E não é uma experiência agradável, gente que tem bipolaridade e está em fase de mania. O pastor está exagerado, está fio desencapado. Ele está fio desencapado. Está me remetendo à minha experiência que eu tive com gente assim. Então, meu recado, minha recomendação humilde seria, pastor, take it easy. Tira 3, 4 dias sem falar com a Globo, com a Folha de São Paulo, de repente com o Estadão, né? Take it easy. Respira fundo, não ataca o Nicolas. Pô, acabei de ler o livro do Nicolas, cuja introdução, o prefácio foi escrito por quem? Silas Malafaia, Cristão e a Política. Um belíssimo livro, um ótimo prefácio. Melhor, né? Bem melhor essa fase, bem melhor esse momento. Então, não estou entendendo e não estou gostando. Pessoal, antes de te passar, Serrão, deixa eu registrar mais uma vez aqui as muitas mensagens chegando, 21 mil telas agora nos acompanhando aqui, com muita solidariedade ao Pitoli, faço questão de registrar também um abraço ao João Vitor Teófilo, que hoje, quando falou sobre isso, também resumiu de forma muito pertinente a questão. Falou, olha, isso é um depoimento a favor do meu trabalho e da Auriverde Brasil. E foi perfeito, muito elegante, maduro na resposta, então, um abração, João, parabéns. E tem muita mensagem chegando aqui também na TVD, viu, Pitoli? 3.875 mensagens até agora no WhatsApp da TVD News, que acompanha também a Auriverde e o Bradock, então também lá na televisão, no WhatsApp da TV, chegando muita mensagem de apoio a você. Serrão, queremos te ouvir. Vamos lá. Vou numa frase que eu já resumi em vários comentários que eu já fiz, eu gosto dessa frase. Bronca é ferramenta de otário. Essa frase, ela era comumente usada por Luiz Eduardo Magalhães, filho de Antônio Carlos Magalhães, quando ele via algum assessor dele arrumando confusão ou algum político ligado a ele arrumando confusão que era indevida para aquele momento político. Briga não leva a nada em muitas situações, sobretudo quando você está num momento crítico. Você brigar contra o inimigo errado é a maior estupidez, é uma falta de sensatez completa. E você escolher o lugar errado, o espaço errado e a pessoa errada para atacar, também é uma péssima tática de batalha. E a gente aqui no Brasil hoje está vivendo o momento mais delicado da história do Brasil. Nós estamos passando pela mais grave crise institucional da nossa história, sem dúvida nenhuma, tá? Você pode comparar os momentos de ditadura que nós tivemos no Brasil, Getúlio Vargas, o pós-64 e o hoje. O hoje é assustador, porque o hoje é disfarçado, o hoje lembra muito mais uma ditadura do modelo nazista. Essa é a palavra exata, porque o que estamos vendo no Brasil de hoje é a perversão do direito, é a utilização de um discurso de suposta legalidade para reafirmar todas as ações que destroem o Estado de Direito, que sequestram a democracia e que desrespeitam flagrantemente a Constituição. Então, esse é o momento brasileiro de hoje. Esse momento exige da gente muita coragem, mas, sobretudo, muita sabedoria, muito sangue frio para lidar com ele. Não é hora de treta inútil. Daí, vale a frase do Luiz Eduardo Magalhães, bronca é ferramenta de otário. Não é. A gente tem que direcionar as soluções para resolver o problema concreto da institucionalidade. A crise brasileira, ela só vai se resolver pela política. Se a gente não souber fazer política, essa crise vai arrebentar com todos nós. Então, foi muito importante a postura sensata e serena de Jair Bolsonaro. Bolsonaro já até brincou, ironizou. Meu posto Ipiranga só tem água, não tem gasolina para botar fogo nessa história. E ele não alimentou um fogo que poderia causar um incêndio de proporções
romanas. Nem o Nero ia causar um incêndio com a proporção que quase foi causada essa semana com essas declarações do pastor Silas Malafaia. Foi num contexto ruim, num espaço indevido, não é ideal que você utilize o espaço do inimigo. Ali não é adversário político, é inimigo. A mídia inimiga, você utilizou o espaço da mídia inimiga para fazer um comentário. Ah, mas eu tinha que chamar a atenção. Tá, você está certo. Eu até comentei isso com o Pitoli, numa situação, a gente conversa muito fora de bastidor, eu comentei com ele, ô Pitoli, o Bolsonaro, todo mundo pode ter crítica a ele, mas eu sempre adotei um procedimento em relação ao Bolsonaro. Antes de fazer qualquer crítica pública ao Bolsonaro, pensa 50 vezes nos caras que fazem 50 vezes mais besteira do que ele. Você vai encontrar um montão. E aí você chega à conclusão, opa, melhor não falar do Bolsonaro não, que tem gente fazendo caca muito pior. Crítica ao Bolsonaro, quem tem que fazer é quem está na luta política com ele, ao lado dele. A gente, mídia, imprensa, que quer construir um Brasil melhor, não tem que atacar a pessoa errada. A gente tem que atacar instituições que não estão funcionando normalmente, como estão tentando dizer aí que estão. Não estão. Tanto que elas merecem ser criticadas e precisam ser revisadas, atualizadas. Eu gosto de lembrar sempre, quem tem o poder originário é o povo. O povo é aquele que tem a capacidade de modificar, alterar e fazer as instituições. Então nós estamos num momento agora em que o povo brasileiro está acordando e esse povo quer, de novo, democracia no Brasil. A gente não pode ficar com a democracia sequestrada como a gente está hoje do país. Então é hora de inteligência estratégica. Não é possível que alguém que tenha o conhecimento que tem o pastor Silas Malafaia de vir a público fazer essas críticas tão abertas em função de um momento eleitoral nervosíssimo, que ainda estamos nele. Ainda temos um segundo turno para decidir até o dia 27 de outubro. Então não é hora desse tipo de conflito, é hora de ter calma. O fenômeno Pablo Marçal apavorou muita gente, encantou muita gente, mas agora decantou. E a política, a gente tem que ter essa capacidade de entender o tempo da decantação. Aproveite sempre o que é bom e o que é ruim, releve, passe por cima, faça um milagre. A gente tem que aprender a fazer milagre sempre. Um milagre aqui, ó. Estou sem nenhuma gota de energia elétrica na minha casa. Caiu uma árvore aqui perto da minha casa. E nós estamos aqui, ó. Olha o milagre, ó. O computador tem energia, a luz tem energia, o telefone gera internet. Nós estamos aqui falando ao vivo para vocês. Então, a política brasileira hoje tem que ser feita com essa maleabilidade. Não há espaço para cintura dura, nem para gente que não seja capaz de fazer análise construtiva. Crítica é muito fácil de fazer. Análise construtiva e estratégica é o que nós precisamos cada vez mais para unir as pessoas de bem, quem se define como conservador, de direita, honesto, tem que se unir e não criar divisões. Ai, mas a minha divisão é muito importante, o que eu estou falando, a minha crítica. Às vezes, a sabedoria recomenda que você guarde a crítica para você. Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma frase ótima que tem que ser copiada por todo mundo. Há coisas que melhor se dizem calando. Então, tem horas que é melhor o silêncio do que falar besteira. Perfeito, Serrão. Muito bom. Pitoli, algo mais para a gente se despedir? Não, Brown, só agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que o nosso trabalho segue. Acho que o Consta colocou muito bem, não tenho medo de nada, de ninguém, a gente só trabalha com a nossa opinião e é a partir dela que a gente vai seguir adiante, né? A Auriverde tem esse papel nas manhãs do Brasil, tem cumprido com o seu papel, entendo o posicionamento do pastor Silas Malafaia, só pediria que ele entendesse que esse não é o caminho para ninguém, né? Nem no desafio, nem no ataque. Eu acho que se de fato tem amor, se de fato tem o que ele prega nos seus cultos, né, vale como lição, se é faça o que eu digo e faça o que eu faço, que tem que valer a pena, acho que hoje foi um tropeço desnecessário. E repito, em nome
dessa estabilidade que a gente busca, da união que é necessária. Essa história acaba por aqui. A única questão é que ele acaba atacando na família Auriverde, Brown é muito pequeno, nós somos 15 pessoas ali, 15 pessoas da dona Adelaide do café, a Roberta do administrativo, nós somos 15, cara. Aí pega um garoto de 22 anos, um guerreiro, um batalhador, e vai atacar o cara, me ataca, tudo bem, faz parte, mas atacar o João aí, mexer com o filho, Brown. Foi a sensação que eu tive, mexeu com o filho meu. Então, por isso que talvez eu tenha me doído naquela hora e reagi espontaneamente, instintivamente, mas o que eu vejo agora é, Silas, boa sorte, amor no coração, retome o pastor que hoje fugiu de você e bora viver o Brasil que a gente quer para nós. Sabe-se Deus como a gente vai encontrá-lo depois dessas discussões desnecessárias que a gente tem vivido essa semana. Valeu, Brown, obrigado pela oportunidade. Consta, obrigado. Serrão, muito obrigado. Olha só, voltou a história da regulação das redes sociais. O governo Lula não desiste disso e agora já tem uma nova estratégia. Segundo uma reportagem que foi divulgada hoje, o governo está preparando medidas para apertar a regulação da concorrência para as Big Techs. O objetivo é dar mais poder ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar, supostamente, segundo o discurso do governo, que gigantes de tecnologia provoquem desequilíbrios no mercado brasileiro. Ou seja, agora o governo Lula pretende usar esse órgão, que em tese é dedicado à defesa do consumidor, para regular, para normatizar a atividade das redes sociais, sob pretexto de que elas estariam provocando um desequilíbrio no mercado, uma concorrência desleal, e que então a atividade teria que ser regulamentada pelo CAD. Começar com o deputado Nicolas, que nos diz dessa estratégia, deputado, e será que tem o risco de que nisso, nessa regulação via CAD, seja embutido algum dispositivo de censura daqueles que apareciam lá no projeto das fake news, deputado? Eu vou primeiro dar nome correto, não é regulamentação, né? É censura. A gente precisa começar a falar o nome correto, porque essa luta pela censura das redes sociais vão ter multiformes, eles não vão parar. Até mesmo porque eles viram que aconteceram agora nas eleições municipais, diversos conservadores, pessoas de direita se elegendo em locais estratégicos, como aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Governador Valadares, em Teófilo Otoni, o vereador mais votado de Belo Horizonte é o Pablo Almeida, na qual eu apoiei e que desbancou até então o recorde da esquerdista Duda, que obtinha esse recorde. Então, assim, eles perdem espaço e eles sabem que a rede social nós a dominamos, nós temos de fato uma liberdade ali, por isso que as pessoas estão conosco. E é engraçado porque nós pregamos a liberdade não somente para nós na rede social, é para todos. Tanto para, por exemplo, a jornalista, né, que ontem falou, olha, viram que ficamos 38 dias de abstinência de internet e não fez tanta falta. A gente tem a liberdade até para uma pessoa inepta como essa poder falar, porque a liberdade inclui também os idiotas. Então a gente precisa, de fato, lutar contra isso e saber que isso é mais uma artimanha do governo, de uma forma caricata, de uma forma maquiada, regulamentar as redes sociais, na qual, inclusive, o Flávio Dino, não sei se foi ano passado, disse, né, olha, não importa, se não der de um jeito no Congresso, a gente tem aqui ferramentas dentro do Ministério da Justiça, nós temos aqui as nossas formas de fazer com que isso ande. Então, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma luta que nós teremos como Congresso, e pode ter certeza que essa luta de regulamentar e censurar as redes não parará por aí. Agora, deputado, será que essa pressa toda para fazer isso que eles chamam de regulamentação também porque projetam em 2026 uma renovação no Congresso? Será que já é uma tentativa de se antecipar e fazer com que essa pauta avance o quanto antes, porque sabem que para a eleição de 2026 e a partir de 2027 o Congresso Nacional vai ter uma formação mais conservadora do que a atual, deputado? Eu amo as coincidências da vida. Você percebeu quando que o Twitter voltou ao ar? Logo depois do fim do primeiro turno. Assim, eles nem disfarçam, porque eles sabem que o Twitter é uma plataforma gigantesca, inclusive isso gerou um impacto econômico gigantesco, até mesmo porque os programas, por exemplo, de televisão utilizam a plataforma do Twitter para poder gerar o engajamento necessário para jogar no programa. Então, assim, atinge diversos aspectos. E essa eleição, claramente, foi prejudicada por conta da rede social. É só no Brasil mesmo, nessa democracia de bananas que nós temos, que uma das maiores redes sociais do mundo é derrubada. O processo eleitoral ocorre normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e depois que termina o primeiro turno, ela retorna. Ou seja, é tudo muito escancarado.
aos nossos olhos, mas mais uma vez, infelizmente, contra uma tirania que nós estamos vivendo, muito pouco pode se fazer, porque os instrumentos democráticos que nós temos, simplesmente, eles não valem de nada, muitas das vezes. Então, por exemplo, a PEC 8, importantíssima, né, que foi ali aprovada ali na CCJ, é uma tentativa, só que estou com a matéria aqui aberta, aqui, ó, de hoje, às 19h10 da noite, pacote anti-STF, Lira garante a Gilmar que medidas contra a corte não avançarão na Câmara, ou seja, o ministro do Supremo interferindo na decisão do Congresso. Seria o quê? Um convencimento para que isso fosse aprovado ou meramente um rito normal que eles estão fazendo, já que nada vai mudar, né? Porque eles detêm todo o poder. Ou seja, é algo inacreditável que está acontecendo, porque não há mais provas suficientes assim, para poder colocar mais, para poder mostrar que o STF ele intervém sim no poder legislativo de uma forma absurda. Então, mais uma vez, né, as redes sociais aí, elas são um passo importantíssimo para 2026. Obviamente, ela também será extremamente importante. Nós temos visto isso nos Estados Unidos, a importância da luta pela a liberdade de expressão, e espero que o reflexo lá nos Estados Unidos, elegendo o Trump, também consiga fazer uma onda aqui em 2026 para que a gente consiga reverter o Brasil e colocar ele no rumo certo. Mas, com certeza, a internet é um ponto importantíssimo na nossa democracia e a gente não pode lidar somente como uma rede qualquer. Pelo contrário, muitas vezes é a voz das pessoas, é a praça pública hoje. Antigamente o político falava na praça pública. Hoje, se você tira a rede social de alguém, ela para de existir. Não é à toa, por exemplo, que Daniel Silveira ainda continua preso, foi para uma penitenciária, esqueci o termo técnico que agrícola, fala. Colônia agrícola, né? Isso. Uma penitenciária agrícola, mas não tem ainda a sua rede social. Por quê? Porque eles sabem que isso iria dar continuidade ao nome do Daniel Silveira de uma forma muito maior. O nome dele continua vigorando. A gente lembra disso sempre, tanto nos discursos quanto na internet, mas eles sabem, até mesmo porque se eles não soubessem da força das redes sociais, eles não estariam sempre derrubando redes de pessoas que são de direita, né? Então, óbvio que tem um poder muito grande e será decisivo para a campanha de 2026. Coronel Gerson Gomes, queria análise do senhor também, coronel, sobre essa nova tentativa do governo Lula, agora usando o CAD para tentar impor os dispositivos de censura, ou que o governo chama de regulamentação das redes sociais, coronel. A grande dificuldade, Vitor, com o governo Lula é que esse governo ele já está de tal maneira desgastado nas suas intenções que mesmo ideias que aparentemente são boas, como aliás acontece com bastante frequência no seio da esquerda, se travestem de iniciativas interessantes de direitos humanos e até de misericórdia para com os sofridos, com grupos minoritários, mas quando nós aprofundamos um pouquinho, ou pior, quando eles detêm o poder, nós percebemos que há uma tendência ao autoritarismo. Isso em todo mundo, a história prova para a gente, não houve nenhum governo socialista que migrou para o comunismo que não impôs de cima para baixo pela força as suas ideias. Então, veja que esse tema é um tema que nasce com uma ideia sensacional. E esse é um debate mundial. Aqui nos Estados Unidos nós estamos debatendo exatamente isso, a concentração em cima das Big Techs. Por exemplo, quando nós tivemos ainda o Twitter no passado sendo instrumentalizado para perseguição política, o que o Donald Trump mesmo tentou? Ele tentou botar dinheiro numa rede social, o nome era Truth, vamos dizer assim, de confiável, de verdadeiro. Mas essa rede social não decolou e mais ainda o Parler também foi criado com a mesma intenção. E sabe por que não decolam? Porque, na verdade, nós temos somente 2 grandes grupos que dão oportunidade para as pessoas instalarem os aplicativos nos celulares. Então, ou é Apple ou da Google, que acaba sendo vinculado aos desenvolvedores de aplicativo. Então, essa concentração, de fato, ela tem que acabar. A gente precisa ter uma pulverização, precisa ter mais opções para o consumidor. Só que o Brasil, ele está longe de conseguir entrar nessa disputa. O CAD vai fazer como para criar tecnologia nacional autóctone que possa, de fato, disputar no mercado com as redes sociais grandes. Esse debate é um debate na Europa, aqui nos Estados Unidos, precisamos ter uma pulverização, porque houve uma concentração.
E isso na área da informação, na área das redes sociais, na área da tecnologia, na área das blockchains. Todas essas tecnologias novas de inteligência artificial necessitam de uma maior pulverização, de uma descentralização. Só que o que está acontecendo no mundo, Vitor, é o contrário. Há uma centralização e, o pior, na mão dos governos que querem controlar essas redes sociais. Então, eu desconfio que essa iniciativa, ainda que travestida de uma boa intenção, ela, na verdade, está mais inspirada no modelo chinês de controle das redes sociais do que no modelo capitalista de realmente estimular a concorrência. E você, Serrão, o que nos diz dessa ideia? Inegavelmente, as Big Techs censuram, lacram e lucram. E isso pode ser até abusivo, a gente tem visto que é. Mas vamos ao ponto essencial. Há o projeto globalitário para tentar ter o controle de verdade sobre essas Big Techs. E no Brasil, a nossa turma Tupiniquim, os poderosos de plantão daqui, seguem a cartilha globalitária. Então eles não estão agindo em nome da liberdade econômica, muito menos em nome da liberdade de expressão. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Lembrando que estamos aqui todos os dias levando informações de qualidades para todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.